Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para mais uma aula de matemática do nono ano e EJA 4. Começando com as resoluções das atividades, começamos com a primeira assim. O reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros e sua altura é 10 metros, como mostra a imagem. Qual o volume desse reservatório? Percebam que a atividade deu uma regrazinha, né? Considere π igual a 3,14. Então aí facilitou. Primeiramente, eu sei que para calcular a área do cilindro, o volume do cilindro, eu tenho que conhecer a área da base, né? Que é a área da base vezes a altura para achar o volume. A área da base de um cilindro é dada por π vezes r ao quadrado, certo? Lembrando que π tem que ser 3,14 e o raio já foi dado na atividade aí, que é 2 metros. 2 ao quadrado, 4. A área da base é igual a 3,14 vezes 4, vai dar 12,56 metros quadrados. Então já achei a área da base, né? Voltando para a fórmula do volume, que é a área da base vezes a altura, substitua a área da base 12,56 vezes 10. Tendo que o volume desse cilindro seria de 125,6 metros cúbicos. Cuidado para não ter confusão. Por quê? A área se dá por metro quadrado. Volume por metro cúbico. Ok? No segundo caso, ele diz o seguinte. Um tambor cilíndrico tem uma base de 60 centímetros de diâmetro de altura. E a altura, no caso, vamos voltando. Um tambor cilíndrico tem base de 60 centímetros de diâmetro. E a altura de 100 centímetros. Calcule a capacidade desse tambor utilizando 3,14 para π. Então, isso aí é a nossa regra, né? Para achar a área da base, novamente, como é o cilindro, eu tenho que analisar uma coisa, certo? Ele deu o diâmetro, ok, ó, o diâmetro, né? O diâmetro. E esse diâmetro é de 60 centímetros. O raio seria o diâmetro dividido por 2, ok? Então, tem que 60 dividido por 2 é igual a 30 centímetros, ok? Então, o raio aí vai ser apenas a metade do diâmetro, beleza? Jogando na fórmula da área da base, como é um círculo, né? Essa base é um círculo, eu tenho que é πr ao quadrado. Lembrando que π tem que ser 3,14 e 30 ao quadrado, certo? Fazendo 30 ao quadrado, multiplicando por 3,14, eu tenho a resposta de 28,26 centímetros quadrados, ok? A área da base vezes a altura vai me dar o volume. A área da base é quanto? Foi o que a gente achou, 28,26 centímetros quadrados. Vezes a altura que ele disse que é de 100 centímetros, né? Ou 1 metro, né? Mas aí deu em centímetro, vou usar o centímetro. O volume é igual a 282,600 centímetros cúbicos. Muito fácil, né? O aproximado aí, aliás, aproximado não, foi porque baixou aí, ficou errado. Seria a letra A, ok? Letra A. Calcule o volume do cilindro e marque a alternativa que mais se aproxima do resultado dado, né? Então aí ele quer uma aproximação, não vai dar o resultado igual, né? Considerando π igual a 3,14 novamente. Então, ó, percebam que novamente ele deu aí na imagem, no desenho, o diâmetro, que é 16 centímetros. Mas como a gente sabe que o raio é a metade do diâmetro, então o raio vai ser de 8 centímetros, beleza? Jogando na forma da área da base, novamente por ser um círculo, vai ser πr
r ao quadrado, certo? 3,14 para o π, 8 para o raio elevado ao quadrado. Então vai ficar 3,14 vezes 64, que vai dar o total de 200,96 centímetros quadrados. Jogando na fórmula do volume, que está em verde aí, diz que a área da base vezes a altura é igual a 200,96 vezes 25. O volume vai ser de 5.024 centímetros cúbicos. Qual o valor que tem próximo aí? A letra B, que é 5.000 centímetros cúbicos, ok? A quarta, ele diz, qual é o volume do prisma da imagem a seguir? Sabendo que ele é o prisma reto e sua base é quadrada. Então, a área da base de um prisma, aonde ele é quadrado, né? Vai ser o quê? L ao quadrado, os lados ao quadrado. Eu vou pegar um lado vezes o outro, eu acho a área da base, né? Eu sei que um segmentozinho aí, né? Vai ter 12 centímetros, ó, um lado. Como é quadrado, os lados são iguais, vai ser 12 ao quadrado. A área da base, então, é de 144 centímetros quadrados, ok? Jogando no volume, vai ficar que o volume é igual a 144 vezes 40, que vai dar 5.760 centímetros cúbicos. Letra A, beleza? E para finalizar, né? Não podia de deixar aí uma coisinha mais elaborada. Diz assim, qual o volume de um prisma reto de base hexagonal? Sabendo que a base é o polígono regular, cujo lado mede 2 centímetros, cujo o apótema mede aproximadamente 1,73 centímetros, e que a altura desse prisma é de 25 centímetros. Então, ó, vamos fazer a área da base aí. Quando a base é hexagonal, eu utilizo essa fórmula aí, ó. A área da base é igual a L ao quadrado, né? Raiz de 3 dividido por 4. Só que qual é o lado aí? Ele diz que um dos lados mede 2 centímetros. Então vai ser 2 ao quadrado, né? Então fica 2 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Mas 2 ao quadrado é quanto? É 4, né? Então eu posso simplificá-los ali. 4 dividido por 4, 1. Só me resta a raiz de 3. E a raiz de 3 é justamente o valor do apótema, né? Que é 1,73, beleza? Só que como é uma base hexagonal, eu tenho que multiplicar esse valor da área da base por 6. Então a área da base aí vai ser 10,38 centímetros quadrados, beleza? Jogando na fórmula, o volume é igual à área da base, 10,38, vezes a altura, que é 25. Eu tenho a resposta aí, que é de 259,5 centímetros cúbicos, beleza? A nossa aula de hoje vai abordar o seguinte tema: resolução e elaboração de problemas que envolvem cálculo de volume de sólidos geométricos, como prismas e cilindros, estabelecimento da relação entre os conceitos de capacidade de volume em situações do cotidiano, certo? Lembrando que esses exercícios aí, essa daí, eu te retirei do livro do oitavo ano, certo? Do nono ano, desculpe, do nono ano. No primeiro problema, ele diz o seguinte, ó, Maurício fará um aquário com formato de prisma, cuja base é hexagonal regular. Qual deve ser a medida aproximada da altura do aquário para enchê-lo totalmente? Serão necessários 15 dm cúbicos de água. Então ele já deu o volume aí, né? Ele deu que o volume é 15 decímetros cúbicos, certo? Só que ele quer saber a altura desse aquário. Então percebam que aí eu vou utilizar os mesmos conhecimentos da outra parte, né? Só que aí ele nos facilitou porque ele já deu a altura e o comprimento de um dos lados da base. Se ele deu o comprimento ali, ó, percebam,
Tentar fazer aqui o desenho, né? Então, ó, aqui vai ser 2 centímetros. E ele já deu essa alturazinha aqui, ó. Percebam aí do lado aí que ele deu essa alturazinha, né? Que seria de 1,7. Com isso eu posso fazer a área do triângulo, certo? Fazendo a área do triângulo. Então, vou pegar que a área do triângulo é igual base vezes altura dividido por 2, certo? Aonde eu tenho que 2 dividido por 2 aí eu corto, vai sobrar 1,7, certo? Como tem os 6 lados, 1,7 vezes 6 vai dar 10,2, ok? Então seria a minha área da base. Como ele já deu o volume de 15 decímetros cúbicos, né? E a área da base eu já tenho que é 10,2 vezes a altura. A altura é igual a 15 dividido por 10,2. Lembrando que como 10,2 está multiplicando H, eu isolo H, então o 10,2 passa dividido. A altura desse aquário vai ser de 1,47 decímetros, ok? No segundo caso, é um caso mais fácil, né? Ele diz o seguinte, ó. Uma caixa de papelão será fabricada por uma indústria com as seguintes medidas: 40 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 15 centímetros de altura. Essa caixa irá armazenar doces da forma de um prisma com as dimensões medidas: 8 centímetros de comprimento, 4 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. Qual o número de doces necessário para o preenchimento total da caixa fabricada? Opa, aí primeiramente a gente vai fazer o volume da caixa, né? Então percebam que ele já deu o comprimento, a largura e a altura, certo? Que é comprimento igual a 40, largura igual a 20 e altura igual a 15, certo? Substituindo na fórmula, volume que é igual a comprimento vezes largura vezes altura, eu vou ter um total aí de 12.000 centímetros cúbicos, beleza? Agora vamos calcular o volume de cada barrinha de doce, né? Então, ele também deu o comprimento, a largura e a altura, que é respectivamente igual a 8, 4 e 3, né? Substituindo na fórmula, eu vou ter que 8 vezes 4 vezes 3 vai dar 96 centímetros cúbicos. Mas como saber a quantidade de doces que vão dentro dessa caixa? Simples, só eu dividir o 1.200, que é o volume da caixa, por, 1.200 não, 12.000, né? Dividir 12.000, que é o volume da caixa, por 96, que vai dar 125 doces em cada caixinha, beleza? Vamos para o problema 3. Então ele diz o seguinte, ó. Em uma piscina retangular com 10 metros de comprimento e 5 de largura, para elevar o nível de água em 10 centímetros, são necessários... Então vamos lá. Eu tenho uma piscina com 10 de largura e 10 de comprimento e 5 de larguras. Eu quero subir apenas 10 centímetros de água ali. Então eu tenho que saber quantos litros eu vou necessitar, certo? Então vamos lá. Primeiramente, ele já deu o comprimento, a largura e a altura em centímetros. Só que essa altura a gente vai ter que converter para metros. Como que faz isso mesmo? Dividindo por 100, né? Então, beleza, vamos lá. Substituindo na forma, que é volume, comprimento vezes a largura vezes a altura, eu tenho 10 vezes 5 vezes 0,1, que vai dar o volume de 5 metros cúbicos. Lembrando que o metro cúbico equivale a 1.000 litros, né? Então, o volume de água que eu vou ter que colocar ali na piscina para elevar 10 centímetros vai ter que ser de 5.000 litros, beleza? No problema 4, ele diz: se colocarmos nesse recipiente certa barra de ferro, ele ficará totalmente submerso e a água transbordará, restando no recipiente 27,44
litros, ou seja, 27.477 litros. Qual a medida do volume em centímetro cúbico dessa barra de ferro? Então, só para vocês entenderem, eu tenho o recipiente lá, né? Eu joguei uma barrinha de ferro aqui dentro, só a representação. E essa barrinha de ferro fez com que transbordasse a água desse recipiente. Então ele quer saber o seguinte caso. Qual a medida do volume em centímetro cúbico dessa barra de ferro? Então quer saber o volume dessa barra de ferro. Então vamos lá, muito fácil, né? Ele deu o diâmetro aí do bonitão, que é 30 centímetros, né? Do cilindro. Que a gente sabe que o raio é a metade do diâmetro. Depois, vamos calcular a área da base, como é circular, πr ao quadrado. O π vai ser igual a 3,14 vezes 15 ao quadrado, certo? Sempre que o exercício não determinar o valor para π, ele vai ter que ser usado 3,14, ok? Fazendo a multiplicação aí, eu tenho que a área da base é igual a 706,5 metros quadrados. Vamos calcular o volume da barra, certo? Que seria, aliás, vamos calcular o volume total aí do cilindro, que seria a área da base vezes a altura. O volume, que a área da base é 706,5 vezes 58. Então o volume total aí do cilindro vai ser de 40,977 centímetros cúbicos. Agora a gente vai achar o volume da barrinha de ferro. Como assim? Vou pegar o volume total, que é 40.977, menos 27,477. E temos o total de 13,500 centímetros cúbicos, ok? Então, o volume da barra de ferro seria em 13,500 centímetros cúbicos, ok? Beleza? Do problema 5, ele diz: alguns objetos durante a sua fabricação necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, a fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. Então, ele já deu as dimensões aí do tanque, né? Ó. Altura 25 centímetros, comprimento de 30 e largura de 40, ok? Então ele diz aí, o que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque o objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Beleza. Primeiro eu vou achar a área da base, né? A área da base seria 40 vezes 30, né? Que vai dar 1.200 centímetros cúbicos, beleza? Depois eu vou para o volume. Ele já deu o volume da peça, que é de 2.400, que é igual a 1.200, que é a área da base, vezes a altura. Passo dividindo ali H, né? H, que seria a altura. Isolo ele e passo 1.200 dividido 2.400. Então a altura seria de 2 centímetros. Qual resposta se encaixaria aí? Como a altura é 2 centímetros, ou seja, ele vai subir 2 centímetros, a letra C seria a melhor. O nível subirá 2 centímetros, fazendo a água ficar 22 centímetros de altura, ok? Então é só isso aí, galera, e até a próxima aula.